Olá a todos, como estão? Espero que suas férias neste período de festa sejam muito divertidas e saudáveis. Muito bem, anteriormente, no capítulo 6 do livro do Êxodo, vimos que Moisés e Arão foram falar com Faraó, em nome de Deus. Mas Faraó respondeu: "Quem é o Senhor, para que ouça a sua voz e deixe ir Israel?" Como podemos ver nos capítulos que já vimos e nos que seguem, para quem já conhece a história e para quem não conhece, Deus envia seus mensageiros muitas vezes para falar com Faraó, o que nos permite ver o incrível caráter de Deus. Porque olha, nosso Pai criou tudo, inclusive nós. Depois nos colocou como mordomos para cuidar de tudo o que há no céu, na terra e nos mares. Mas com a chegada do conhecimento do pecado, muitos se rebelaram. E com o passar do tempo, muitos se esqueceram quem é o dono de tudo. E que nós somos mordomos, cuidando das coisas que Deus criou para nosso cuidado. A questão é a seguinte: se você fosse o dono de uma propriedade com muitos bens e colocasse um mordomo, um administrador para cuidar dela, com o passar do tempo, aquele administrador se sentiria o dono daquele lugar. E quando ele tivesse seus filhos, eles não reconheceriam mais o dono. E agora, depois de muitos anos, o dono, você manda buscar algo que você precisa da sua propriedade. Mas quando chegar a hora, os enviados dizem para você que o mordomo não permite que ninguém tire alguma coisa da propriedade. Embora que os enviados tinham dito que eles foram enviados pelo proprietário. E nem vamos falar do terreno. O que você faria? Então, vamos buscar as respostas na Bíblia. Vamos para o capítulo. Como sempre, não se esqueçam de falar com Deus antes de ler a Bíblia. Sempre em nome de Jesus, porque Ele é a nossa única ligação com nosso Pai. Porque quando o homem foi separado de Deus pelo pecado, Jesus se sacrificou para nos reconectar com o Pai. Ele se tornou nosso único caminho, a nossa única ponte para chegar a Deus. E assim, através de uma oração, podemos compreender melhor a sua mensagem. Muito bem, vamos ao ponto. Êxodo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te tenho posto como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e embora eu multiplique na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas, Faraó não vos ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés da idade de 80 anos, e Arão de 83. Quando falaram a Faraó, disse o Senhor a Moisés e Arão: Quando Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó então mandou vir os sábios e encantadores, e os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e ela se tornaram em serpente, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Vai pela manhã, Faraó, quando ele sair das águas, esperá-lo-ás à beira do rio, e tomarás em tua mão a vara, que se tornou em cobra, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. Os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Disse a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todas as suas águas, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia mandado.
Araón, levantando a sua vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus oficiais. E todas as águas do rio se tornaram em sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber da água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. Mas os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs o seu coração. Todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para encontrar água para beber, porque não podiam beber das águas do rio. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Bom, neste capítulo dá para ver muitas coisas. E uma das primeiras coisas que vejo é que Deus dá muitas oportunidades antes de dar um castigo. Mesmo sendo o dono de tudo, por meio de Moisés e Araón, ele manda muitas mensagens a Faraó para deixar seu povo ir. Mas como Faraó, aqui temos tanto orgulho que às vezes acreditamos ser donos de tudo. Alguns de nós até passamos a acreditar que somos deuses, por conseguir fazer algumas coisas parecidas com a criação de Deus. Bom, no caso de Faraó era de se esperar alguém que já tinha muitos deuses. Também nós que gostamos de nos acorrentar aos primeiros grupos sociais que chegamos, mesmo que estejam errados. Defendemos ideologias, crenças, partidos políticos, gêneros, religiões, mesmo que estejam errados. Seja por medo, conforto, lucro e muitas coisas que você pode comentar. Bem, outro tema que quero comentar com vocês é que a vara de Moisés se transformou em uma serpente. O que os magos de Faraó também fizeram, suas varas se tornaram em serpentes, mas foram comidos pela vara de Moisés. A partir dessa mensagem, podemos ver que se Deus nos proíbe de usar magia, é porque essa magia é incompleta e prejudicial para nós. Pois é claro que esse conhecimento foi dado pelos anjos caídos. E para alguém que quer levar-nos para a perdição junto com ele, obviamente não nos daria um bom conhecimento. Outro motivo também para mim seria que não temos o caráter, a moral necessária para lidar com poderes que poderíamos usar de forma egoísta e prejudicar os outros. Se formos sinceros, mesmo sendo boas pessoas, sempre temos um círculo que protegemos. Fora daquele círculo, somos estranhos, desconhecidos, por isso brigamos mais, nos insultamos, colocamos fronteiras. Enfim, temos um longo caminho por percorrer para lidar com coisas mais fortes mentalmente, física e espiritual. Mas não desanimemos, pois sempre há muitos por aí que buscam um verdadeiro caminho. E não é que seja impossível, porque muitos já foram levados para o reino de Deus, sem esperar pela ressurreição, como Elias e Enoque. Bem, por hoje é tudo. Desejo a vocês um próspero ano novo, e se alguma dificuldade surgir, que seja para seu fortalecimento, e que todos podamos trabalhar para um mundo melhor a cada dia. Não se esqueça de se inscrever. Sei que não envio vídeos com frequência, mas aqui estou. Vamos seguir com calma, passo a passo. Até a próxima.